Como devemos entender a expressão que temos em Lucas capítulo 16, versículo 9, receber-vos nas habitações eternas? Foi dito pelo Senhor Jesus, Lucas 16, versículo 9. Uma breve explicação do contexto é crucial para entender este versículo intrigante. O Senhor contou a parábola de um mordomo injusto que acaba de ser notificado por seu rico empregador de que será demitido de seu cargo por desperdiçar ou esbanjar seus bens. Ele astutamente garante sua própria aposentadoria futura, fechando imediatamente acordos com os devedores de seu mestre, reduzindo generosamente suas contas e fazendo amizade com eles, para que se sintam obrigados a acolhê-lo quando ele perder o emprego. Seria interessante saber quanto tempo isso duraria. No versículo 8, o mestre relutantemente elogia o gerente injusto por agir com prudência em vista de seu próprio futuro. Este é o ponto-chave captado pelo Senhor Jesus, ao expressar a preocupação de que os filhos desta era estejam se comportando com mais prudência do que os filhos da luz. Isso não seria verdade no sentido absoluto, pois eles perecerão por toda a eternidade por não escolher e aceitar Cristo como Salvador pessoal, enquanto nós seremos abençoados por toda a eternidade. Mas como pessoas deste mundo, eles planejam com antecedência seus anos de aposentadoria, quando não poderão mais trabalhar para viver. O ponto que o Senhor Jesus enfatiza é que podemos deixar de agir com sabedoria como mordomos hoje, mordomos do Senhor no mundo, em vista de nosso verdadeiro futuro em seu reino. No versículo 9, quando o Senhor Jesus começa a aplicar este ponto para nós, ele nos encoraja a agir agora com a prudência que esse mordomo mostrou para nosso verdadeiro futuro na eternidade. Deve ficar claro aqui que o assunto não é a obra para ganhar a salvação. O Senhor Jesus não está falando para nós praticar obras para ganhar a salvação e nem para preservar a salvação, mas sim as obras feitas pelos salvos para ganhar recompensas, galardões e posições no reino. A Bíblia afirma que a salvação é de graça, oferecida por Deus e recebida por nós pela fé. Paulo, escrevendo aos salvos da cidade de Éfeso, ele disse: todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então essas são as palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e eu li do versículo 3 ao 10. Deus, como o proprietário rico, nos confiou riquezas terrenas temporárias que não podemos levar conosco para a eternidade, mas que podemos transformar em moeda e valor celestial.
usando-as para influenciar e ajudar as pessoas a entrarem em seu reino e para ajudar as pessoas que já estão em seu reino. Nossa mordomia aqui é limitada e um dia será encerrado. Expressão usada na parábola por quando falharem, quer dizer, quando terminarem. Isto não implica necessariamente uma falha da mordomia, mas simplesmente o seu fim. Algumas traduções trazem esta frase assim, quando falhar, o que pode se referir tanto ao dinheiro quanto à nossa administração dele. É uma realidade maravilhosa contemplar que as amizades feitas através da bondade e do cuidado demonstrado podem sim ser eternas. Paulo fala de regozijar-se no dia de Cristo com aqueles que ele ajudou a alcançar o Senhor, ou no Senhor. Pode ler Filipenses capítulo 2, versículos 16 e 17, capítulo 4, versículo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 19 e 20. Haverá alguém para recebê-lo com alegria quando você chegar no céu? A passagem conclui com um desafio, a fidelidade em nosso uso do dinheiro como sendo o menor do que o Senhor nos deu, e não digno de comparação com as verdadeiras riquezas eternas que Ele deseja nos conceder com nossa possessão eterna. Esses tesouros certamente incluem a salvação eterna, companheirismo com Ele mesmo, amizade com outros herdeiros em seu reino e posição de autoridade e administração nas eras vindouras. O Senhor, por meio dessas parábolas, deseja revelar a generosidade, a bondade do coração do Pai para com seus súditos no seu reino.